Bora falar mais umas verdades na cara dos religiosos, dos crentes de plantão? Então, bora comigo. Vocês já repararam que quando um pastor, que se diz profeta de Deus, enviado para fazer revelações, né? Ele pega e, né? Ele usa um pecado muito conhecido. Vamos dar um exemplo, vamos dar nomes aos bois, mas sem julgar ninguém, porque nós somos pecadores, assim como o nosso próximo, né? Vou dar um exemplo, vai. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os afeminados não herdarão o reino dos céus. A igreja é um tal de, eita, Deus, fala mesmo, que não sei o que, tal, vibra. Mas e quando é o seu pecado que é exposto, né? Uma coisa que eu tô observando muito, inclusive, nessas lives de namoro que eu participava, né? Essas lives de namoro cristão que eu participava, o que tem de crente divorciado, aí se passar a peneira, né? Uma boa peneira, por que que se divorciou? Às vezes é por motivos torpes, sabe? Tolos, que, né, poderia ter, não sei, cada um com a sua cruz, né? Só que estão lá procurando um novo relacionamento. Mas a mesma Bíblia que fala, né, que nem o do fala Deus aí dos pecados dos outros, né, do, né, afeminado, de quem tá na prostituição, etc e tal. Fala que não pode se casar de novo depois que se divorcia. Aí vai entrar num debate, né? Porque cada igreja prega uma coisa. Uma igreja aceita o segundo casamento a partir de que não sei o quê, mas enfim. É hipocrisia. Onde eu quero chegar, minha gente? É hipocrisia dos crentes, dos evangélicos. Lembrando, para você que não é evangélico, que não é crente, enfim, que é de outra religião ou até ateu, por favor, saibam discernir que existe os fariseus, os crentes, hipócritas, enfim, os evangélicos, que geralmente, né, enfim, e existe os verdadeiros cristãos, que sinceramente são poucos, passando na peneira, assim, sabe? E a gente tem que lutar para ser um exemplo, sal na terra, ser o exemplo, como Jesus fala, como a Bíblia fala. Mas, sempre, né? O que eu acho um absurdo, mas indo direto ao ponto, gente. O que eu fico encucada é com essa questão do crente julgar muito, do crente apontar muito o dedo, sabe? Como se ele fosse perfeito. E nós sabemos que perfeito só há um, só há um. Embora a Bíblia fala que a gente tem que ser semelhante a Jesus, mas eu tenho para mim que não há ninguém nessa terra, no Brasil, fora do Brasil, na terra, fora da terra, que vai se assemelhar a Jesus, porque ele é perfeito, ele é um ser, sabe? Não tem palavras, né? Então, um pouquinho que a gente puder, a gente tem sim que se parecer, mas a gente nunca vai. Então, quem são vocês para falar do pecado dos outros, para apontar o dedo? Aí vocês vão usar, né, daquele versículo, como sempre o versículo isolado e como sempre para poder pega a Bíblia não para poder, olha, aqui está escrito que Jesus salva, que não sei o quê e tal, evangelizar com amor, mas sempre, sabe, pá, 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 que é isso que os evangélicos fazem e é por conta disso que o mundo não se converte, como eu já falei em outros vídeos. Às vezes, aquele teu familiar, aquele teu marido bebum que tá em casa, aquele teu filho que tá nas drogas, que não se converte, é por conta do mau testemunho que ele vê nos pais, na mãe religiosa, no pai religioso, enfim, naquele pastor pilantra que tá em cima do altar que você tanto venera, idolatra. Na Bíblia fala sobre idolatria, mas você também está idolatrando esse pastor, esses líderes religiosos, esses cantores, né, gospel, enfim, etc. Então, quem são vocês para falar alguma coisa? Não há um ser humano evangélico, vamos colocar evangélico, né, que siga a Bíblia, sabe, de capa a capa, de Gênesis capítulo 1, de Apocalipse capítulo, eu acho que é 30, 31, né? 31. Já li o livro do Apocalipse inteirinho, esqueci. Mas enfim, tá vendo? Sou falha, pecadora também, né? E glória a Deus por isso, porque é nessas minhas falhas que eu dobro meu joelho e falo: meu Deus, eu sou pecadora, faço isso, eu faço aquilo, eu preciso de transformação, me transforme, e não deixa que eu seja mais um fariseu, mais uma hipócrita. Que através das minhas falhas eu tenho um olhar, sabe, de amor e compaixão para com o próximo. Por quê?
O que eu quero dizer com isso? Porque eu enxergando as minhas falhas, eu não vou julgar o próximo, sabe? Porque amanhã depois pode ser eu que está na mesma condenação. Pode ser um parente meu. No caso, vocês que têm filhos, pode ser um filho teu ou até mesmo você, a pagar com a tua língua venenosa, né? Muitos falam, sabe, pega versículos isolados para usar para atacar o semelhante, mas esquece, sabe, primeiramente, do amor, né? Exortar, assim, mas com amor, com sabedoria, e tirando o argueiro, a trave que está no seu olho, né? E quer tirar o argueiro que está no olho do outro irmão. Isso é hipocrisia, isso é fanatismo religioso, isso é ser fariseu. Então é isso que vocês estão fazendo. Então vamos procurar ser sal de verdade na terra, com temperança, com amor e sempre colocando. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser um filho meu que está, sabe, a cometer esse, né? Então vamos tomar cuidado com as palavras que a gente usa, né? Inclusive tem vários pseudos pastores, profetas aí que eu abomino, principalmente dessas igrejas pentecostais, que é cheio do querer gritar, querer falar alto, do passar o paletó, essas coisas que não existe na Bíblia, sabe? Por cima. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu cresci desde pequenininha, né? No meio, um berço evangélico, né? Fui dessas igrejas quando eu era pequenininha com a minha mãe, porque a minha mãe ia nessas igrejas pentecostais, graças, não posso nem dizer isso, né, que às vezes eu posso estar pecando, mas ainda bem que eu me libertei dessas, enfim, conheci o verdadeiro evangelho. E por incrível que pareça, adivinha onde eu conheci o verdadeiro evangelho? Conheci mais do tempo que eu estava fora da denominação, mas não de Cristo, do que dentro. Então é esse o recado que eu quero dar. E para os pseudos profetas, se diz pastores, que não sei o quê, tomem cuidado para vocês não desviarem almas dos caminhos do Senhor, como quase já aconteceu comigo, por conta de uma palavra. Eu tinha acabado, estava ferida de sair de uma seita religiosa que só prega heresia, etc e tal, e fui acompanhar um programa chamado Crescendo na Fé, né? E ali eu fui humilhada nesse programa ao vivo, que nem aconteceu numa live que eu fiz em outro vídeo aqui, né? De uma live de namoro cristãos, enfim. Então, vocês estão afastando pessoas pelos seus comportamentos, pela sua língua maldita, né? E não é no. Não tô falando isso num xingamento, não, mas uma língua maldita mesmo, que só sai maldição, só sai palavras afiadas para poder julgar, para poder apontar, enfim, etc, sem olhar para si mesmo. Então, por conta de, sabe, desse pastor, né, que é um pastor com conhecimento na palavra, mas não tem conhecimento de trato ao próximo. Eu acabei deixando de seguir o programa, de ouvir o programa da rádio, né, que estava fazendo muito bem, estava conhecendo mais a Bíblia, e aí pronto. Aí eu te pergunto, é fácil julgar às vezes o desviado, ou a pessoa que tá lá no mundo, sabe? Mas será que por que que ele tá lá? Por que que ele não quer ir para Deus? Às vezes é por tua culpa, às vezes é culpa, sabe, do teu comportamento, do teu mau testemunho, então vigia, vigia. Eu poderia muito bem citar o nome do pastor aqui, que é um pastor muito famoso, um teólogo muito famoso, que não sei o quê, que ministra, assim, é professor de faculdade de teologia, etc. Mas deixa pra lá, porque eu tô tentando até hoje limpar meu coração, mas infelizmente o programa dele eu já não escuto mais. E se eu fosse mente fraca e tivesse caído no mundão mesmo, na podridão? Aí vocês iriam julgar, né? Vocês são espertos, vocês são rápidos e prontos para isso, né? Mas na hora de ir lá no prostíbulo, na boca de fumo, estender a mão para resgatar o próximo, para poder, não, vem para cá, que não sei o quê, eu sei que você tá passando, enfim, né? Ninguém vai, sabe? São poucos os pastores que fazem obras nesses lugares que ainda vão, mas a igreja em si, no todo, não. É a mesma igreja, Bíblia, que fala que a gente tem que cuidar dos órfãos, das viúvas, e eu diria mais, até das divorciadas, que elas não se divorciaram porque quiseram, porque alguma coisa aconteceu naquele casamento, vocês são essas pessoas que não acolhem essas pessoas, não acolhem as crianças que nasceram de um abuso, mas são a favor, são contra o aborto, que não sei o quê. São os mesmos crentes que não vão visitar um orfanato, que não oram por essas crianças, sabe, que foram vítimas, né, de tais atrocidades, não oram ou não acolhem essas mulheres divorciadas que sofreram traumas nos seus casamentos, são aquelas que são
igreja que separa, que tem o separatismo. Então, vamos colocar a cabeça para funcionar, mais uma vez recapitulando, dizendo: nem todo mundo que tá no mundo, as pessoas que estão no mundo, ou as que se desviaram porque, para viver a carne, que não sei o que não. Às vezes é por culpa de um erro seu, de um erro da igreja. "Ah, mas não tem que olhar para o homem, tem que olhar só para Deus". Se fosse para ser assim, então a gente ficava em casa, que nem eu fico, né, não vou para a igreja, né. A gente tem que olhar para o homem sim, não no sentido de apontar, mas opa, aquilo ali não tá indo tá indo diferente da Bíblia, tá estranho, tá estranho. Então é nesse sentido. Até porque, mais uma vez falando, né, você não pratica toda a Bíblia, você só pega o versículo que lhes convém para atacar o próximo, mas não para ensinar, para exortar com amor, com paz, com mansidão. Muitos se espelham em Pedro, Pedro, que o Pedro era isso, que não sei o quê, que não sei o quê. Pega a passagem isolada quando Jesus, né, passou o chicote em todo mundo, né, nos templos, enfim, né, mas ninguém se espelha em, por exemplo, em Moisés, que era manso, né, na mansidão de Jesus. Tá vendo como vocês são hipócritas? Só pega as partes que lhes convém da Bíblia, né? Então, esse é o meu recado. Não tô nem aí, sabe? Se você não vai gostar, não tô aqui para inflar o ego de ninguém, de crente com ego inflado já tem demais, demais. Então, não tô aqui para inflar o ego de ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém. E sim para falar verdades que precisam ser ditas. E às vezes o maior desviado, o maior, sabe, eh, não é o que está no mundo, mas é você mesma que está na igreja só esquentando o banco e às vezes teu coração já está frio, desviado há muito tempo de Deus, sabe, pecando contra o próximo, etc e tal. Então, vê lá quem é o de cuidado com as palavras quando você fala do desviado, porque quando você está apontando um dedo para uma pessoa, tem 3 apontado para você, né, para nós, ó, e um para cima.